pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos celebrando hoje a liturgia do sábado após as cinzas, tendo em vista que a estrutura litúrgica da igreja ainda não iniciou a primeira semana da Quaresma. Nós estamos como que uma grande introdução celebrada em 3 dias após a abertura da quarta-feira de cinzas. Só que hoje a liturgia da igreja nos chama a atenção para a questão da santidade de vida. Não são os doentes que precisam de médico, não são os sadios que precisam de médico, mas os doentes. O que essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo quer dizer para os fariseus, para os mestres da lei? Quer dizer que Ele veio resgatar aqueles que corriam risco de serem condenados. Veio chamar os pecadores à conversão, à mudança de vida. E é nesse inteirinho, é nesse contexto que surge o chamado de Mateus: segue-me. E Mateus tudo deixa e segue a Cristo. Só que uma coisa é importante a gente compreender: o seguimento a Jesus Cristo não é só um sim em um determinado momento e depois eu faço tudo do jeito que eu quero, do modo que eu quero. Não. O sim a nosso Senhor Jesus Cristo, ele é diário. Todos os dias eu tenho que dar um sim ao chamamento que um dia Ele me fez. Todos os dias eu tenho que dar um sim a nosso Senhor. Não simplesmente quando eu decidi caminhar na igreja, ou quando eu decidi ir para o seminário, quando decidi dar um sim para me formar no diaconato permanente, quando eu dei um sim para ser ministro extraordinário, e depois eu faço do jeito que eu quero. Não. O sim do cristão é diário. Todos os dias eu tenho que dar o sim a nosso Senhor. Se vocês pegam a primeira leitura de hoje, é uma continuação direta da primeira leitura de ontem, do livro do profeta Isaías. Direta, sem cortar nenhum trecho. O capítulo 58, versículo 9. Ontem de 1 a 9a, hoje de 9b a 14. E o que é que o profeta fala ali? Vejam bem: se destruíres teus instrumentos de opressão, e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo o socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia, ou seja, clara. O Senhor te conduzirá sempre e saciará tua sede na aridez da vida, e renovará o vigor do teu corpo. Serás como um jardim bem regado, como uma fonte de águas que jamais secarão. Ou seja, o nosso sim aqui, ele deve ser diário a nosso Senhor, onde nós devemos todos os dias buscar fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo. Existia um bispo na igreja da cidade de Ravenna, que governou a igreja de Ravenna pelo ano
433, 435. Mas eu acho que a história fala 433. São Pedro Crisólogo, né? São Pedro que fazia uma bela homilia, São Pedro das belas palavras, daí a palavra crisólogo, né? E São Pedro Crisólogo, em uma de suas homilias, com grande presteza e sabedoria, ele diz assim, no tempo quaresmal: não adianta fazer jejum, penitência e oração e continuar errando nas outras situações da vida. O jejum, a penitência, a oração caminham juntas na própria vida. Eu não posso maltratar o outro, ser soberbo, eu não posso ser infiel e fazer penitência e jejuar. Existe aqui uma disparidade na vida espiritual. Existe aqui um pensamento muito pequeno do que é fé. O jejum, a abstinência, a penitência, a mortificação, a ascese, tudo isso que nós fazemos tem que estar em uma total harmonia com a vida que nós levamos, buscando acertar todos os dias. Fazemos essas coisas ensinadas, colocadas pela igreja, para que possamos acertar mais a vida que nós já levamos. Eu não posso, de modo algum, fazer isso tudo, mas me comportar de um modo totalmente adverso daquilo que é o projeto e o desejo de Deus. Porque isso aqui, se eu fizer, eu posso fazer o jejum mais perfeito, a mortificação mais plena, a penitência que mais me faça sofrer. Mas se minha vida estiver desregrada, por incrível que pareça, isso aqui vai se transformar em farisaísmo, vai ser uma hipocrisia, porque não vai de modo algum condizer com o modo com que eu vivo todos os dias. Penitência, oração, jejum, deve ser algo a mais na minha luta pela santidade, e não atos isolados de uma vida farisaica. Não, tem que estar em harmonia, tem que estar totalmente em plena comunhão. É por isso que eu dizia a vocês, assim, a igreja, ela vai liberar do positivismo da lei do jejum as pessoas que têm menos de 18, mais de 60 anos. Porque a igreja enxerga que uma vida condizente com o Evangelho é um grande luzeiro, e que uma pessoa que já está debilitada, e uma pessoa que vive na inocência, a debilidade e a inocência já ajudam a caminhar para o céu, a levar a pessoa para o céu. Então, vejam que se uma pessoa também está doente, tem algum tratamento de saúde, faz algum tratamento de saúde, ela está liberada. Mas de tratar bem os outros, de zelar dos outros, de dar esmola a quem pede, aí não está liberado não. De ser de verdade uma pessoa de Deus dentro de casa ali, uma presença divina para os filhos, para a esposa, para o esposo, para o namorado, para a namorada. Isso ninguém está liberado não. Então vejam que é preciso a gente compreender que esses atos quaresmais nós fazemos como algo a mais na caminhada na santidade, na caminhada de santidade.
não são atos isolados, mas é um reflexo da minha vida responsável, com o Evangelho. Aí vocês poderiam dizer assim: padre, então quer dizer que uma pessoa que ela vive uma vida bagunçada, ela não pode fazer os atos quaresmais? Pode, deve, mas tem que se propor a se esforçar para arrumar a vida. O que não pode é fazer esses atos e continuar errando. Não. É mais difícil fazer esses atos e corrigir uma vida desregrada. Mas quando a nossa vida já está regradinha, é muito mais fácil a gente cumprir na nossa própria vida esses atos. Esses atos aqui quaresmais são atos que complementam, que nos ajudam a crescer em santidade. E não simplesmente eles que vão nos levar para os céus. Porque o que é que adianta jejuar e... eu não sei se aqui chama essa expressão, eu vou falar, se fala aqui em Minas Gerais, vocês sinalizem para eu saber, né? Mas na minha terra diz assim, não é? Do que é que adianta fazer jejum, fazer oração e no dia a dia ser um cavalo batizado? Fala assim aqui? Não, não é? Ou seja, ser alguém que não tem modos, não tem zelo, não tem respeito pelo outro, não é? Então, é importante a gente tomar consciência de que somos chamados a crescer na intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo e nos esforçarmos de verdade para levarmos uma vida coerente, correta com a opção que um dia fizemos de seguir a Jesus Cristo, e esse sim passa todos os dias das nossas vidas na abertura do nosso coração ao Senhor, o bom Deus. Fiquemos de pé.